Gente, bom dia. Aqui é o Tarja Preta, nós estamos na plataforma Revista Magé e hoje eu estou no cafofo do Osama. Do Osama não, do Miguel Pellegrino, todo-poderoso, né? O todo-poderoso da Prefeitura Municipal de Magé, que hoje é pré-candidato a vice-prefeito na chapa branca do governo municipal. Miguel, bom dia. Bom dia, Tarja. Fala um pouquinho de você, fala quem é Miguel, como é que você no seu dia a dia, fala um pouquinho de você. Bom, gente, quem conhece Miguel, eu não tenho muito o que dizer. Eu sou nascido, praticamente criado em Piabetá, nessa rua Guarani aqui ao lado, Tarja. Miguel com 16 anos, 17 mais ou menos, estive lá na sua terra, lá onde que você nasceu, foi Pau Grande, montando com o Grijó, falecido Grijó, a sala de bordado. Foi a última tentativa da fábrica até ela vir falir. Daí para frente, quem é Miguel? Já tive na roça, catando quiabo, plantando pimentão, junto com o falecido Minoro, que eu tenho muito orgulho, que quem me ensinou muita coisa, inclusive dirigir, né? Depois disso, meu pai tinha loja aqui no centro de Piabetá. A gente ficava ali no bazar dele, que é Bazar Senhor do Bonfim. Tenho a honra de dizer que eu sou nascido de novo e criado aqui. Eu tive o prazer de conhecer o centro de Piabetá quando nada tinha, né? Eu já fui feirante, enfim, eu já fiz de quase tudo. Já fui serralheiro muitos anos e hoje estou aqui me integrando na vida política. Mas depois de serralheiro, você teve à frente da Climamp, né? Conta um pouquinho disso aí, porque depois de você na Climamp parece que deu um dinamismo. Deu. A Climamp era uma casa pequena que era do seu Eloy, foi passada para o Dr. Jorge Oliveira Carvalho, a quem eu tenho muito carinho. E ele me convidou para ser sócio dele e nós ficamos juntos ali por quase 18 anos, né? E eu tenho um carinho muito grande pela saúde. A saúde lida com vida, com pessoas, e você tem que ter uma certa sensibilidade para lidar com pessoas, né? E eu tenho muito orgulho de dizer que com a Climamp eu pude ajudar muita gente nesse Piabetá e tenho o maior orgulho disso. Bacana. Por que você se aventurou na política? É simples. Após a Climamp, como você falou, que foi vamos dizer assim, uma experiência de vida muito gostosa, eu já gostava de Magé e lidando com o povo magéense, aí é como eu digo, eu sou um apaixonado por Magé. Gostei do braços abertos. Outra pergunta interessante é por que você não foi candidato à reeleição a vereador? Você teve o primeiro mandato, mas não arriscou o segundo. Na verdade, foi no meio do primeiro mandato, né? E o Rafael, quando nós fomos a pé, não tinha nada, tá, Tarja? Bem claro para todos, não tinha nada combinado. Quando o Rafael entrou para que a gente fizesse aquela retirada do nosso prefeito, né, na época, eu estava vereador com o Nestor Vidal e a gente foi lá e, enfim, foi feito o que foi feito. Quando o Rafael ganhou a prefeitura, nós fomos caminhando da Câmara até o Palácio Anchieta. Ao chegar lá, estava tudo fechado e trancado e veio logo uma notícia que o governo não tinha nada, estava tudo fechado, não tinha os computadores, não estavam no lugar. Os comerciantes queriam emitir notas fiscais e não tinha como. E aí, imediatamente, o Rafael perguntou quem queria subir aquela escada com ele. Que poderia alguém entrar, o Nestor entrar com recurso ou alguma coisa e não daria mais para retornar como vereador. Então era um risco. Mas como eu sempre fui um cara que confiei muito em mim mesmo, em Deus e em mim mesmo, e confiava em Rafael, eu resolvi subir aquela escada com ele, sem olhar para trás. E aí eu larguei a Câmara Municipal e fui para a vida executiva. Ao chegar do lado executivo, eu vi que fazia mais o meu perfil. Fazer. Executar. E aí eu fui me achando cada dia mais no lado executivo.
Então foi por isso que eu larguei a parte legislativa. Eu vi que eu estava indo num caminho que não era o meu. Assim eu preferi ficar ao lado do Rafael. Mas diante do que você acabou de dizer, né, que a gente sabe, né, eu que acompanho a política magense, a gente sabe dessa situação, a gente sabe que você ocupou a Secretaria de Fazenda no primeiro momento, quando eu era entusiasta do governo Tubarão, né, porque para quem não sabe, eu já gostei do governo Tubarão, não tenho nada contra ele pessoalmente, muito pelo contrário. Então você ocupou a pasta da Fazenda e depois da Saúde. Em um determinado momento você saiu, você se ausentou. O que aconteceu? Por que Eu você vou te explicar do Porque início. você Quando eu cheguei, quando eu subi essas escadas, o Rafael me pediu que ficasse no governo. Então eu estava na Secretaria de Governo, quando a gente estava sem ninguém no momento, e eu tive que assumir interinamente a Fazenda, tá? E fiquei um tempo ajudando na administração. Logo depois, né, o governo se assentando, ele foi botando as pessoas nos seus devidos lugares. Isso quer dizer, nomeando seus secretários. Mas no governo do Rafael, fui secretário de Saúde. Anteriormente, fora do governo dele, eu fui secretário de Esporte. Eu já fui secretário de Obra. Eu já fui secretário de Serviço Público, Governo, né, e Fazenda. E Saúde. Né? Então a gente tem assim uma farta experiência, uma modesta parte, da parte do governo. Foi por isso que eu fiquei segurando duas pastas, tá? Para todos tinham que ajudar o governo, e assim eu dei a minha colaboração como podia. Mas você saiu. Sim, eu saí. Eu saí porque na época eu não concordava, tá? Como na época e nem hoje eu concordo ainda, na época, a candidatura do nosso excelentíssimo deputado Vandro. Só por isso. Nada pessoal, sim político. Sim. Tá? Então eu resolvi falar com ele que eu preferia me ausentar e se ele precisasse de mim, voltaria. Aí eu comecei a vir montar a minha loja. Sempre fui um homem inserido no comércio. Como eu falei, o início da minha vida com meu pai, comércio, eu sempre fui inserido no comércio, voltei para tocar a minha vida. 9 meses depois, o Rafael me convidou a retornar. Estava em cima da campanha de Vandro, mas eu fiz a minha parte, a qual cabia a mim de trabalho, tá? E retornei porque aquilo que eu te falei, a paixão por Magé é muito maior do que qualquer outro empecilho para que eu não voltasse para o governo. Aqui em Magé a gente tem essa situação, né? As pessoas confundem muito essa coisa do público com o privado, né? Eu estou falando que você acabou de fazer uma separação, né, com relação ao deputado, né? Eu não concordava com a política. Isso. Não tem nada a ver com o pessoal. Não, com o pessoal de forma então, nenhuma. Desculpa, tá? Não, a pessoa dele para mim não tem nada a ver. A gente se fala normalmente, amigo. Como eu falo com o Renato, deputado Renato, com o maior carinho, ele me chama de tio. Como eu falo com o Ricardo. Aliás, eu vou dizer para você, que eu me lembre, não tem um político que eu não fale da minha cidade. Pois isso tem que ficar claro, né? Nós mageenses, nós temos que botar isso na cabeça, né? E saber diferenciar as coisas, né? E daqui a pouco a gente vai tocar num assunto muito pertinente a isso. Mas agora vamos falar sobre a atuação da subprefeitura do 6º Distrito, onde você, em um determinado momento, veio para a subprefeitura, né? E, na minha concepção, fez uma revolução, principalmente em Fragoso. Fala disso aí pra gente. Ô Tarja, eu não creio que eu fiz nada demais, não. A gente apenas faz o que tem que ser feito, né? Às vezes o homem, ele não tem só que ter capacidade para trabalhar, ele tem que ter disposição e coragem. E isso eu posso dizer para você, com certeza que isso eu tenho. Aquele trabalho de Fragoso, tinha 30 anos que ninguém mexia naquilo ali, porque se ninguém sabe, Tarja,
Ali tem uma tubulação de 6 polegadas de gás que sustenta a paquera e o posto de gasolina, que é o que sustenta. Isso, é Mopel. E Fragoso já não tinha mais esgoto. Fragoso já não dava mais, já tinha aquelas manilhinhas pequenas de 30, tá? E eu peguei a primeira obra que eu achei ali, Fragoso estava muito encolhido. Hoje nós temos realmente uma avenida, porque antes a Avenida Automóvel Clube não era uma rua, né, devido ao crescimento. E eu devolvi a Fragoso a avenida, né? Eu sei que eu aborreci alguns com a retirada das árvores, aproveitando a oportunidade que você está me dando de falar, as árvores foi retirada a pedido da SEG, porque as raízes estavam deixando os tubos em situação de perigo, e sim com isso a população. Junto com o engenheiro, que eu tenho até que agradecer, que ficou com a gente o tempo todo, nos orientando, nós conseguimos fazer aquela obra ali, tá? E trocar quase 600 manilhas ali no centro de Fragoso. E isso eu me orgulho muito, que é o local onde eu vivo, onde eu moro, meus filhos, meus netos, e eu consegui fazer aquela calçada a voltar, que não tinha dignidade nenhuma aquela calçada ali era um alto e baixo terrível, né? Hoje o cadeirante anda ali à vontade, os seus podem empurrar uma cadeira ali com maior facilidade, então nós devolvemos a sensibilidade do mesmo. Isso daí eu também me orgulho muito, que é o meu desejo, gente, deixando bem claro, é que eu consiga fazer o mesmo em Piabetá. Você sabe que eu sou muito crítico. Sim, sou muito crítico. E, né, o Fragoso é onde eu vivo hoje, apesar de... Inclusive meu vizinho. Sou seu vizinho. E eu sempre teci elogio a você, até porque eu te conheço, sei que você sei da sua capacidade, independente de qualquer coisa, eu sei disso, né? Apesar de eu achar o governo Tubarão como um todo péssimo, na minha avaliação. E essa é a minha avaliação, não é a avaliação de ninguém. Tá? Até pela saúde, mas daqui a pouco a gente entra nesse assunto. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, chegar nesse ponto. Muita gente achou que o trânsito poderia passar, uma parte desse trânsito para a Rua J. E naquela oportunidade, onde eu estive com você, até arrancando uma determinada árvore em frente ao posto de gasolina. Correto, lembro disso. Onde chegou eu, o seu Jairzinho, né? E eu te fiz essa pergunta e você me respondeu. Fala para o pessoal por que motivo esse não aconteceu, porque muita gente já poderia passar por lá. A sua resposta foi perfeita. Eu vou te responder rapidamente. Quando a Jota foi asfaltada, né? Não preciso data. No início ela tinha um quebra-mola aqui e outro lá na frente. Depois, logo depois, se vocês não repararam, encheram a Rua J de quebra-molas. Era o trânsito de caminhão que vinha da Paquera na época e começou a rachar as casas. Por quê? Aquela estrada ali, ela não tem capacidade para segurar esse trânsito todo que tem, principalmente o trânsito pesado. Foi só por isso, Dágio. A Rua J ela foi feita, como muitas em Piabetá, sem ter a preocupação de tirar todo aquele rachão, aquele material ruim que tem. Quando você vai fazer uma estrada, você tem que tirar aquele material que é o borrachudo que o pessoal fala e compactar tudo, botar aquela camada de pedra. Não foi feito isso, tá? Então não tem estrutura nenhuma para aguentar um trânsito pesado como tem hoje Fragoso. Por isso que eu não botei ali, porque eu fiquei com medo de prejudicar os munícipes todos moradores daquela área. Levando-se em conta que aquela região, para quem não sabe, quem não é do Fragoso, ali já foi braço de mar. Braço de mar. Então tem muita tabatinga, tem muita... É o que eu estou te falando, que é até a parte podre que nós temos embaixo. Então, ela não foi feita toda uma compactação, não foi tirado toda essa terra ruim que tem que tirar, né? Que eles falam que é o borrachudo, né? Na linguagem aí de quem trabalha com isso, tem que tirar todo esse borrachudo e botar. Isso dá 1 metro, às vezes 1 metro e tal de fundura para que limpasse toda a estrada. A estrada não tem essa
essa capacidade para suportar esse trânsito louco todo. Então, a primeira estrada, sim. Foi feita pelo Exército. Foi feito pelo Exército, uma estrada... Som. Exatamente. Então, ela tem a capacidade maravilhosa, ela suporta tudo. Inclusive, a Automóvel Clube são 3 nomes, né? Estrada União Indústria, União Indústria, Automóvel Clube e Coronel Sisson. Só que ela fica no Automóvel Clube, né? Que ela se estende até... Essa pergunta que eu vou te fazer agora, né? Tá preparado? Eu nasci pronto. Miguel, eu vou fazer uma pergunta para você agora que eu gostaria de fazer para Tubarão, né? Mas ele não me dá entrevista, eu queria fazer a entrevista com ele sentado na escadaria da prefeitura do Palácio Anchieta, ali que seria perfeito. Mas vamos lá. Diante a tudo que vem acontecendo e Núbia Cozzolino vem fazendo determinadas denúncias com relação à prefeitura, né? Eu digo prefeitura, eu não vou falar desse ou daquele, eu estou falando da prefeitura como um todo. O que você tem a dizer com relação a isso? Ô Tarja, todos os prefeitos que sentam lá, existem várias denúncias e vários processos. Eu não vou precisar para você, não. Eu só vou inverter a cadeira. Você sabe quantos processos a Núbia tem? Não faço nem ideia. Então, cara, talvez seja 1/3 do que o Rafael tem. Então isso não quer dizer nada. Se ela mesmo tem, e é quem faz toda essa denúncia, quem faz toda essa queixa dele, simplesmente ela tinha que olhar por que ela teve, para corrigir os próximos, que sempre tem os sucessores dos Cozzolinos, que estão aí para que não aconteça. E continua acontecendo na própria família, a qual eu não, assim, como eu te falei atrás aí, que eu sou amigo de todos os políticos, eu prefiro não falar. Mas eu vou falar uma coisa para você, que a Núbia me perdoe. A Núbia, eu tenho 60 anos. Talvez ela deve ter isso. 62. 62, então. Ela deveria aproveitar mais a vida dela. Essas denúncias, esse tempo que ela perde, essa loucura por poder, ela deveria aproveitar um pouquinho mais. Tá? Eu, numa posição que eu me julgo, que sou até um conhecido, não vou dizer amigo dela, mas um conhecido, eu acho que chegou o momento da Núbia andar numa rua em Fragoso. Da Núbia fazer alguma coisa para que o povo veja. Ninguém vê a Núbia, ninguém sabe da Núbia, só sabe da Núbia por vídeo. Para que essa agressão toda? Por que isso? Tá, mas as denúncias que ela faz, colocando documentos, entre outras coisas, né? Entre aspas. Algumas coisas têm fundamento e outras não têm. Entendeu? Uma vez eu me recordo, eu não vou, que ela fez um escândalo danado com os brinquedos e tinha uma diferença muito pouca de valores. Então é apenas para fazer. Eu acho que ela está certa, eu não acho que ela está errada não, mas essa sede toda para o poder que deveria diminuir. Por que tanto? Se todos que vão lá têm erros. Tá? É a minha opinião. Sim. Tá? É a minha opinião. Não posso falar que tenho nada contra ela, contra a família. Aliás, eu respeito a todos, né? Não tenho por que eu falar deles. Desde que há um respeito mútuo. Eles têm que me respeitar e eu a eles. Sim. O dia que isso acabar, né? Eu conheço eles desde a época que o velho falecido era sócio do meu pai. Então eu conheço desde o início toda a vida deles. Você, na minha concepção, né, pelo que eu observo, você é meio ele, né? Meio ele. Trap máquina. Meio velho. Meio. Eu aprendi muita coisa. Eu fui motorista dele, então eu aprendi muita coisa com ele, mas assim, é do Miguel mesmo. Foi motorista de Renato? Renato Velho. É mesmo? Fui. Não tenho por que esconder, não. Por isso que eu digo que eu conheço de A a Z. É verdade. Conheço de A a Z. E como é que você está vendo esse quadro político, né? E tem uma coisa que eu vou dizer para você. Tem uma pessoa ali que eu respeito muito, que é a Dona Tereza. Gente muito boa, né? Respeito. A família toda é gente boa. Respeito né? bem. Coisa. Agora,
voltando à pergunta, como é que você está vendo esse quadro político nosso, tanto para prefeitos quanto para vereadores, né? Nós temos, na verdade, hoje nós temos 6 candidatos. Nós temos, eu vou botar na ordem, né, de uma pesquisa que foi lançada aí, segundo, né, foi registrada. Então vamos lá, você tem Renato, você tem Lopes, você tem Ricardo, você tem hashtag Vale a Pena Acreditar, você tem Boneco, que é o meu preferido, você tem Jane Reis e você tem Valtinho Barbosa, que não aparece na pesquisa. Então você tem um quadro de 7 candidatos. Me fala... Tá, eu acho que é sadio. Poderia ter 10, 12. Eu acho que é sadio ter todos esses pré-candidatos aí que você falou, né? Como você falou, o seu é Boneco. Boneco sempre foi meu amigo, meu conhecido. A gente sempre, comprei até carro com ele, quando ele trabalhava na Volkswagen. Então, assim, não tenho o que falar. Ricardo, não tenho o que falar, né? Enfim, nenhum deles eu tenho que falar. Eu acho que é sadio essa disputa, senão fica uma coisa muito sem graça, tá? A política de Magé, ela tá ficando gostosa. Tá ficando uma política bem educada. A política era ruim quando era aquela política de morte. Tá? Hoje eu tenho adversário, eu não tenho inimigo. Então eu enxergo isso muito bem. Eu costumo dizer, né, porque eu procuro, não que eu seja, porque eu não me acho tão, né? Eu procuro fazer uma crítica inteligente voltada especificamente para o lado político, né? E eu sou testemunha viva de que eu jamais recebi qualquer tipo de ameaça, recadinho, nunca, eu falo mal do governo Tubarão, nunca recebi nada, ninguém nunca fez uma ligação para mim para falar. Não é o perfil do Tubarão, não é o perfil da gente que trabalha, não é perfil, não esquece. A política, isso a gente pode falar muito, Magé mudou muito, mesmo você não gostando do governo Rafael, Magé mudou muito quando o Rafael entrou. Para melhor, a política ficou mais limpa, a política ficou mais pura. Hoje nós temos uma política que não temos medo de morte. Eu nunca recebi também, Otávio, uma ameaça de ninguém. Às vezes há uma discussão, há um bate-boca qualquer, natural, normal, do meu adversário, não do meu inimigo. Entendeu? Aí você fala, aí todo mundo fala, como eu já falei para você, eu respeito todos eles e todos eles me respeitam, tá? Então eu acho que hoje a minha chapa, Rogério e Miguel, como você fala, que é chapa branca que você fala, né? Eu me sinto muito à vontade em estar do lado do Rogério, fazendo isso mesmo, porque é um cara muito sério. E o quadro de vereadores? Uma das minhas críticas ao governo Tubarão é o fato de Tubarão ter fechado, né, em copas com os vereadores. E digo mais, né, eu sempre digo que nós não temos um prefeito, nós temos 17 prefeitos ou 18, né, contando com ele. Porque loteou-se, é o que está visível para todo mundo ver, o município para os 17 vereadores que ali estão. Né? Como é que você está vendo, como é que você vê esse quadro? Senão, lógico, cada um tem o seu direito de pensar, é livre, arbítrio para todos. Eu não penso assim, não. Eu penso que Rafael foi o único, por talvez ele ter sido vereador com a maioria da Câmara hoje, ele deixou o vereador muito à vontade a trabalhar. Talvez Rafael tenha sido o primeiro prefeito que deixou o vereador trabalhar. Fez o vereador que teve a capacidade de fazer. Agora, quanto à pergunta que você me fez, o que eu acho de todos estar com ele, talvez tenha sido a opção dos mesmos. Mas eu acho muito sadio quando a Câmara tem o nosso adversário político lá dentro. Quando tem o contra. Eu não acho sadio ter os 17, que na verdade são 20, porque tem alguns suplentes que já entraram e ele deu essa oportunidade também. Então eu não acho legal, não. Eu acho que tem que ter, tá, o contrário ao governo, para que aqueça a política, para que a política na Câmara fique mais gostosa.
Porque até a crítica, desde que ela seja política e que seja uma crítica construtiva, nos alerta a corrigir erros. Esse é o meu propósito, entendeu? Como opositor, né? Só que eu não sou vereador, eu não sou político exercendo. Então, por isso que eu digo que, assim, na minha concepção, eu acho que deveria ter sim. Tá. Aquece mais a política. Como eu te falei, a política de Magé, isso eu agradeço ao Rafael. Eu, até como munícipe, acabou a política de morte em Magé, gente. A política hoje ela é sadia. A política hoje se há divergência, a gente discute na Câmara. Faz com que ela exerça a função. Acabou esse negócio de pólvora, de arma, acabou. Então a gente fica feliz com isso. Por isso que eu digo e torno a repetir, eu acho que ter o adversário político é muito gostoso, deixa a política melhor, deixa ela mais transparente, deixa ela à vontade. Penso da mesma forma. Eu queria fazer uma observação aqui, aí nesse caso, se porventura ele me der essa oportunidade, hashtag vale a pena acreditar, né? Inclusive fui eu que botei essa pergunta. Foi. Essa é a pedida a todos nós. Eu queria fazer essa pergunta para ele, mas ele não está aqui, eu vou fazer essa pergunta para você. Recentemente nós tivemos 2 vereadores, né, fechados com o governo, que fique claro, que chamaram os internautas de vagabundos e imbecis, né? Eu acho que eles falaram besteira, porque lá é o lugar deles falarem, mas aqui na rede social é o lugar, né, dos formadores de opinião. Somos muitos formadores de opinião, né? Aonde eu acredito que a maioria, né, que forma essa opinião magéense a nível de política se sentiram ofendidos, né? E eu, como sou opositor e estou aqui fazendo o papel do advogado do diabo, como sempre, eu estou fazendo essa pergunta. Como é que o governo, né, vê esse tipo de coisa? Esse é o número 1. E número 2, por que hashtag vale a pena acreditar, né, o nosso Rogério do Vale, presidente da Câmara e atual vice-prefeito da cidade, não se manifestou contrário à fala das 2 figuras? Essa pergunta eu queria fazer, eu estou fazendo para você, mas eu queria fazer para eu acho que essa pergunta teria que ser direto do próprio Rogério mesmo. Mas o que eu acho, eu vou te dizer. Eu acho o seguinte, eu acho que eles foram infelizes, tá? No que falou. Tenho a certeza, porque conheço todos os 2, tenho a certeza. Não, eu também conheço os 2. Eu tenho a certeza que eles não falaram de coração. Tenho a certeza disso. Eu dou total certeza. Creio que foi no calor de algum debate que houve na Câmara, a qual um deles já pediu até desculpa em rede social, ou os 2, eu não me recordo. Agora, o porquê do Rogério não interceder na hora, como presidente que poderia, eu também acredito que a fala de cada um lá é livre. E a opinião de cada um é livre. E eu acho que ele se comportou muito bem como presidente da casa. É a minha opinião. Sim. Não vai existir réplica. Outra coisa, importante, só pergunta importante, né? Se você ganhar a eleição, né? Você que eu digo, Rogério do Vale. E você, né? Vai fazer igual o Tubarão fez, vai fechar em copas com a Câmara? Ou vou fazer o que você acabou de dizer? Tarja, voltando a dizer, a resposta você praticamente já deu, porque se lá Deus permitir, a população quiser e a gente chegar, essa decisão cabe ao 01. Eu estarei sempre do lado dele, né? Não concordando com tudo, porque eu acho que eu tenho minha própria opinião, eu tenho certeza disso. Se for da minha vontade, eu acho que tem que ter oposição. Se for da minha vontade. Como eu falei, que fica mais sadio a coisa. Não preciso de ser inimigo de ninguém. Oposição política.
Sim. Acho que é sadio, temos que ter. Mas eu não posso responder para você, por ele agora, se lá chegando, que ele vai fechar em copas com todo mundo. Pelo que eu conheço do Rogério, pela seriedade dele, vai ter alguns arranhões sim. Chegou ao final, né? Sempre tem o começo, meio e fim. Agora eu preciso fazer a pergunta que não vai ficar assim, né? Vocês estão rindo, né? Gente, tem uma multidão de gente aqui atrás. Vocês não têm noção de quantas pessoas tem aqui esperando o resultado, né? Esperando essa pergunta inusitada. O que você acha do governo Tubarão? Essa pergunta para mim, que lá estive, é muito boa. Eu acho que, como eu falei ali, a administração é escolha. Governo Tubarão, eu tenho um amigo, eu posso falar que é meu amigo, e ele me explicou uma coisa no início da campanha, que eu vou dar um exemplo rapidamente. O que aconteceu com o governo Tubarão? Se eu for falar aqui, eu vou falar o tempo todo. Uma galinhazinha, aquela garnizé pequenininha, bota um ovo desse tamanhozinho, faz um escândalo, né? A avestruz bota um ovo calado, desse tamanho. O que eu acho que houve com o governo Tubarão é que ele não divulgou corretamente o que ele fez. Porque, Tarja, em 9 meses ou 10 que eu tive aqui no Sexta, nós fizemos N obras. Eu coloquei 2.000 e poucas manilhas. Quando eu digo eu coloco se o governo me der. E o governo é o Tubarão. Eu coloquei 2.000 e poucas manilhas no Parque Santana, em Veneza, e acabei com 300 sumidouros. É um dos exemplos da obra. Foi feito em nos colégios reformas que não tinha nada, os colégios que tinham estavam em buracos. Foi feito pier, foi feita uma obrazinha boba, mas foi feita aquela obra aqui das praças, que acabamos com aquela coisa horrível que tinha ali, que era assalto todo dia de madrugada. Foi feito ali de frente ao fórum, foi feito os parques das crianças. Enfim, se eu for falar de obra, N ruas que foram calçadas, tá? Lagoa, Magé, enfim, muitas obras que foram feitas. Santa Aleixo, uma grande praça. Mauá, Praia do Limão, está ficando a coisa mais linda do mundo. Tem tanta obra que eu vou falar o dia inteiro para você aqui. E ninguém sabe. Uma obra do centro de Fragoso, como eu falei lá atrás, não foi divulgada. Uma obra de 30 anos parada. Não foi divulgado por mim, porque sim. Então o que eu digo, que o erro do governo foi não divulgar. Esse é o que eu acho. Que obra teve sim, teve bastante. Agora, teve obras com mão de obra própria que é muito difícil uma prefeitura administrar, como se administra uma empresa particular como administra a minha. Essa é a diferença que eu posso falar que há escolha de governo. Existe ao nosso redor, agora eu vou lhe fazer outras perguntas, tipo assim, rapidamente dá uma pincelada e me recorda, Caxias tem algum salário atrasado? Muito. Tem, né? Será que o povo quer isso em Magé? O salário é obrigação. Sim, mas está atrasado. Exatamente. Agora, você sabe o porquê? Itaboraí está atrasado? Petrópolis está atrasado? Petrópolis, acho que não. Já ajeitou então, porque estava. Então, eu pergunto para você o seguinte: administrar é opção ou não? Ele poderia fazer como os outros? Vou falar para você, você sabe qual a média de a nossa folha aqui, eu não sei hoje precisar, porque eu não estou dentro. Mas vai de 19 por aí, 18, 20 milhões. Muito dinheiro. Tarja, 3 meses, como todos os outros prefeitos fazem, sem pagar. Tem praticamente 60 milhões na mão. É muita obra. Então ele nunca deixou o funcionário em segundo plano no governo dele. Tiro o meu chapéu para você, meu prefeito. Por isso que eu digo que administrar
é opção. Não é à toa que eu te chamo de Todo-Poderoso. Miguel, obrigado. Nada, meu irmão. Tô sempre às ordens. Mas já daqui a pouco, hein? Tô sempre às ordens.